Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A proclamação do Santo Evangelho de Jesus, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, amados filhos de Deus, celebramos com toda a igreja hoje a festa de São Lucas. Lucas, um de tantos que eram discípulos, que seguiram Jesus passo a passo na sua vida. Como sabemos, você deve saber, Lucas era médico e uma coisa bonita estava rezando hoje de manhã. Lucas, ele teve muito contato com Maria, Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Eu estava pensando quanto privilégio de Lucas ter tido a convivência, a oportunidade de atender Maria. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Lucas, por ser discípulo, ele aprendeu de Jesus. É o primeiro ensinamento que nós temos hoje. Aprender com o Senhor. Se nós aprendemos, acolhemos a palavra do Senhor, ele ouviu, então o primeiro passo, o outro passo, o seguinte, o segundo passo, melhor dizendo, depois que acolhemos esta palavra, nós a internalizamos em nosso coração, nós então praticamos a palavra no dia a dia, na convivência. Lucas, ele era um pagão, não era um judeu. E por viver aquela palavra, então ele sentiu uma necessidade tão profunda de ensiná-la. E por isso então ele escreve tanto o evangelho dele, o evangelho de Lucas, e os Atos dos Apóstolos. Faz todo um relato do passo a passo dos Atos dos Apóstolos que nós conhecemos. Então veja bem, eu e você fazemos uma experiência profunda de Jesus, nós aprendemos com Lucas. Nós internalizamos esta palavra, deixamos que ela, fato, esteja em nosso coração. E através desta palavra em nosso coração, sentimos uma necessidade profunda de agir conforme esta palavra. Nós a praticamos. E nós queremos então ensiná-la. É a missão que todos nós somos chamados a exercitar no nosso seguimento a Jesus. Somos discípulos. E nós vimos que neste discipulado nós aprendemos o passo que o próprio Mestre dá. Por onde Jesus caminha, eu e você caminhamos. Lucas, o Evangelho da Misericórdia. Por quê? Porque ele aprendeu em Jesus a misericórdia, o acolhimento, a bondade, e nos ensina isto. Esse é o nosso aprendizado de hoje. Você escutou muito bem a primeira leitura proclamada pela Santa Mãe Igreja no dia de hoje, tirada do capítulo 4 da carta de São Paulo a Timóteo, onde Paulo faz um relato do seu segmento. E ele diz, então,
algo muito forte, que deve ser algo que deve motivar a mim e a você de uma forma muito concreta. Ele diz assim: Demas me abandonou. Fui abandonado por Demas, porque ele quis viver a vida do mundo normal para ele. Foi embora. Crescente foi embora para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Só Lucas permaneceu comigo. Que interessante. Se você observar o que nós aprendemos com Lucas, por ser um discípulo, alguém que internalizou a palavra, deixou-a no coração, viveu essa palavra e, portanto, permanece. Este é o convite. Que eu e você, todos os dias, nós precisamos meditar, rezar a palavra, para que nós sejamos firmes. No final desta carta a Timóteo, deste capítulo 4, Paulo diz assim, no versículo 16, na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Querido irmão, querida irmã, no exercício da missão em Cristo, muito particularmente a mim, que sou religioso, às irmãs que são religiosas, aos sacerdotes, mas você leigo que está lá na comunidade, exercendo o seu ministério, e tão necessário, tão importante, tem esta consciência, que quanto mais imbuídos da palavra, envolvidos pela palavra, mais nós a vivemos, nos fortalecemos, porque no fundo, nós vamos viver uma solidão. A solidão, neste caso, não é negativa, muito pelo contrário. Ela chama para que nós realmente sejamos fiéis. E Paulo, neste exercício da sua missão, ele diz, todos me abandonaram, ninguém ficou comigo. Mas o Senhor, olha o que ele diz, que coisa bonita, é isso que a palavra, então, ela vai convencendo e vai dando alegria ao coração. E nós vamos vivendo uma alegria profunda, por quê? Porque nós não vamos vivendo de expectativas falsas, nem vamos depositando nossas expectativas nesta ou naquela pessoa, nesta ou naquela coisa que nós vamos fazer, ou neste ou naquele local. Não, é a missão em Cristo. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças, e fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. A nossa perseverança. De onde nasce a perseverança do nosso segmento, do discipulado? Na capacidade da escuta da palavra. E você me permita, com todo amor, com todo respeito, dizer uma coisa para você. Quantas vezes na Santa Missa, neste horário, as pessoas no horário da palavra ou estão olhando no celular, ou estão olhando para o teto, dispersando, não escuta a palavra, ou não lê a palavra, não medita. E por isso se debate tanto com a sua fé, vive questionando coisas simples, que na verdade era só seguir o caminho, só se entregar. E é exatamente isso que Jesus está dizendo para nós. Ele envia. E olha o que Jesus fez. É tão belo, e eu costumo dizer que Jesus ele é tão maravilhoso, nos ama tanto, porque ele não nos engana. Ele faz com que eu e você enfrentemos a realidade com toda a força. Qual força? A força do seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Ele diz para nós que ao enviar, ele disse, a messe é grande. Temos que ter esta consciência. Mas os trabalhadores são poucos. Ele diz, rezem, peçam, dobrem os joelhos, pedindo ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua messe. Mas o que eu queria destacar agora é este aspecto. Ele diz, estou enviando vocês como cordeiros para o meio de lobos. Quantas pessoas a gente vê assim, elas desanimadas. Por que você está desanimado? Ai, porque a comunidade, ai, é tão difícil. Ah, porque lá tem esse problema, porque tem outro problema. É uma comunidade, são pessoas. E enfrentamos realidades difíceis. O Jesus disse isso.
estou enviando você como cordeiro para o meio de lobos. Então nós temos que ter esta força, esta coragem, determinação, alegria no Senhor, porque Ele nos enviou. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Hoje em dia, nós estamos aqui, graças a Deus, estou falando com você, fruto do esforço de toda a comunidade da Milícia da Imaculada. Posso chegar à sua casa. Mas hoje em dia, nós pensamos que o grande resultado vocacional são as grandes mídias. Que bom que nós temos esta riqueza e eu posso estar com você aí agora. Que bom. Mas a propaganda vocacional é nosso joelho. Nós temos que rezar. Você deve rezar pelas vocações. Rezar na sua família, rezar na sua comunidade. Tem que pedir, o Jesus que disse, peçam ao dono da messe, para que hajam então cada vez mais vocações, sacerdotes, religiosas, pessoas que se entreguem verdadeiramente. Mas não basta ser sacerdote, se eu não me entregar. Eu sou, mas reze por mim, para que cada dia eu me entregue mais e mais. Senão, eu posso correr o grande risco, aquilo que Paulo dizia do amigo dele, Demas, que o abandonou. E por que somos capazes de abandonar? Falta de oração. Quando você não reza por mim, quando eu não rezo, então é um grande perigo. Além de não ter, sofremos muito este perigo. Precisamos dobrar os joelhos. E para dobrar os joelhos em oração, nós vamos ter a força que Jesus nos mostra neste Evangelho de Lucas. A confiança. A confiança no Senhor, que diz que nós não precisamos ter nenhuma outra segurança, senão Ele. Por isso Ele recomenda, não leves bolsa, nem sacola, nem sandálias, não cumprimenteis ninguém pelo caminho, porque nós somos mal educados, deselegantes, que Jesus está dizendo. Não, Ele está dizendo que a sua prioridade seja esta. Foco, que você tenha foco. Não se disperse com pessoas, com nada, com ninguém. Mantenha seu olhar firme na missão. E esta firmeza vem da confiança no Senhor. E quando nós confiamos, então, nós vamos levar aquilo que recebemos do Senhor. E o que nós recebemos de Jesus? A paz. Que bom quando nós estamos em oração, em confiança, nós temos um coração pacificado. A paz, ela não é ausência de problemas, de dificuldades. Porque nós temos constantes problemas, dificuldades, mas a paz significa uma força tão grande que nós ultrapassamos as dificuldades e transmitimos isso para as pessoas, para que elas enfrentem a vida com firmeza, com coragem. É o que está faltando hoje. Encontramos as pessoas desanimadas, desencantadas, frente a tantas injustiças que o mundo oferece. Mas se você se lembrar, eu faço essa sugestão para você, leia o capítulo 21 de São Lucas. Lá no capítulo 21 de São Lucas, Jesus faz ele demonstra como é o mundo. Ele diz, haverá guerras, fomes, devassidão, pais contra filhos, filhos contra os pais, irmão contra irmão, colocarão você na prisão. Diz, é uma realidade difícil, que nós temos que enfrentar com firmeza. É o grande mar que está à nossa frente. Mas quando eu e você confiamos em Jesus, ele diz assim, eu gosto particularmente, me anima e me fortalece muito, que no versículo 14 deste capítulo 21 de São Lucas, Jesus diz assim, quando estas coisas acontecerem com você, erga a cabeça. Não se defenda. Ele usa uma frase belíssima, Jesus. Ele diz assim, tire da tua cabeça a ideia de que você deve preparar com antecedência a tua defesa, diz o Senhor. Eu te defenderei. Te darei palavras tão acertadas que nenhum inimigo poderá te rebater. Que coisa belíssima. Mas Jesus mostra a realidade. Mas diz para eu e você permanecermos firmes, serenos e tranquilos. Por quê? Porque Ele vem em nossa defesa.
Em São Mateus ele diz assim: não se preocupe, o Espírito Santo falará por você. Belíssimo. Que você, neste dia em que celebramos com toda a igreja São Lucas Evangelista, possa ser um grande discípulo como Lucas, ser totalmente repleto de paz. E nesta paz, nesta confiança, você transmita aquilo que você aprendeu de Jesus. Transmita com a sua vida, com o seu... Não é para mandar pelo WhatsApp, não. Ficar mandando pelas mídias sociais um monte de coisa. Não é assim, não é essa transmissão, não. É a sua vida, as suas atitudes. Transmita. Mandar pelo celular é a coisa mais simples, com todo respeito, qualquer um faz. Você não é qualquer um, você é discípulo. Você tenta transmitir com a sua vida. Que Jesus, então, ajude a você e a mim a vivermos integralmente esta palavra e permanecer firmes com o Senhor.